Na aula de ontem eu coloquei para vocês um videozinho de Johann Mozart e Zé Beethoven contando, fazendo um resumo da história aí, né? Só com a diferença que essa história aí para ser encenada e lá está em forma de texto, um texto narrativo. E aí a gente vai ouvir de novo. Vamos prestar atenção, vamos assistir de novo esse videozinho? Zé Beethoven e Johann Mozart. Johann Mozart foi até a praça para ler o seu livro. Ele queria um pouco de silêncio. E Zé Beethoven saiu de sua casa, deu um tchau para sua mãe, pegou seu violino e foi até a praça tocar algumas músicas. Chegando lá, encontrou Johann Mozart, que ficou encantado com as músicas do menino. Até combinaram de fazer uma dupla, porque Johann Mozart gostava muito de cantar. Depois, Johann Mozart encontrou a Dona Elvira. Ele leu o livro para ela e ela disse que gostaria muito de ouvir uma serenata de amor. E ele pensou que um dia poderia chamar seu amigo Zé Beethoven para fazer uma serenata para Dona Elvira. Isso mesmo! Eu vou mais tarde até a casa de Zé Beethoven e falar com ele sobre a minha ideia. Quer saber mais dessa história? Leia o livro na página 26 e 27. Normalmente é assim que acontece, né? Por exemplo, novela. Novela é um tipo de texto narrativo que é contado em capítulos. Quando a gente vai contar essa história para alguém, a gente não se utiliza primeiro capítulo, segundo capítulo, você simplesmente conta a história. Foi exatamente como aconteceu lá na história de Johann Mozart e Zé Beethoven, né? Naquele resumozinho. Muito bem. Vamos ver aí na página 28, eu passei uma atividade ontem para a gente fazer a correção hoje, não foi? Então vamos lá, peguem o livro de vocês aí, a gente vai fazer a correção juntos, porque vocês já vão corrigindo direitinho aí, prestem bastante atenção para não deixar a atividade errada, né? Eu estou aqui nesse momento para corrigir com vocês. Então peguem aí o livro didático, página 28 e vamos corrigir. Por dentro do texto, primeira questão, quais são as palavras-chave do texto? Vamos ver? Circule-as, né? O que são palavras-chave? São aquelas palavras que têm sempre um destaque no texto, é uma palavra que se repete e é a palavra que a partir dela toda a história acontece, tá bom? Vamos ver quais são essas palavras aí. A música, a conversa, a dupla e a serenata. Circularam essas palavras aí? Joia, muito bem. Segunda questão. Analise a organização do texto dramático, respondendo às perguntas a seguir. Qual é o tema do texto? Olha, não é o título, é o tema do texto. O tema é sobre o que o texto está falando, tá bom? E aí o tema desse texto era o surgimento de uma dupla de cantor e instrumentista, Johann Mozart e Zé Beethoven, e a ideia de fazer uma serenata para Dona Elvira. Esse é o tema do texto. Letra B. Quem são os personagens? Johann Mozart, Zé Beethoven e Dona Elvira. Ficou claro, né? Letra C. Qual é o cenário? Onde foi que essa história aconteceu? Na praça da cidade, né? Numa praça da cidade. Muito bem. Letra D. Na peça teatral, há 4 momentos distintos de diálogo entre os personagens. Marque-os no texto usando cores diferentes, onde houver aí no texto. Os momentos de diálogo entre os personagens, vocês vão marcar com cores diferentes. Por exemplo, primeiro, qual o primeiro momento aí de diálogo? Johann Mozart está sozinho lá na praça. Então, o primeiro momento, aí você vai marcar lá. Segundo momento, foi o diálogo entre Johann Mozart e Zé Beethoven. Terceiro momento, foi a conversa entre Johann Mozart e Dona Elvira. E o quarto momento foi quando Johann Mozart pensando na serenata. Esse foi o quarto momento. Repetindo. Primeiro momento, Johann Mozart sozinho na praça. Vamos dizer, você pinta de amarelo. Segundo ponto, diálogo entre Johann Mozart e Zé Beethoven. Você pinta de verde claro.
Terceiro ponto, conversa entre Nhô Mozart e Dona Elvira. Você pinta de azul claro. Nhô Mozart pensando na serenata. Você pinta de rosinha claro. Enfim, que destaque aí no texto. Muito bem. E só relembrando para vocês novamente, em uma peça escrita, há enredo, personagens, tempo e cenário. Esses são os elementos que formam a produção, né, a narração. O texto é organizado em atos, ou seja, mudanças de cenários e cenas, marcadas pela entrada e saída dos personagens, para não ser só lido, mas também para ser representado. Fica aí a dica. Na terceira questão, você agora vai pegar o seu caderno. Lá no seu caderno, você vai descrever um dos personagens, como você imagina, e você vai ilustrar. Por exemplo, como seria, na sua imaginação, como é Nhô Mozart? Como é Zé Beethoven? Como era Dona Elvira? Você vai escolher um dos 3 personagens e você vai ilustrar. Você percebeu que no videozinho que a gente colocou tem uma imaginação ali, mas não quer dizer que aquela imaginação é a real, mas é a imaginação de quem criou aquele vídeo, tá bom? Vamos lá. Quarta questão. Então, para esse momento aí, vamos fazer o seguinte, né? Vocês vão ter que desenhar. Então, para vocês desenharem aí, eu vou dar 10 minutinhos para vocês desenharem, tá bom? Mas, minha gente, eu faria de tudo agora para ver esse desenho de vocês. Deve estar cada coisa linda, não é? Eu imagino que vocês arrasaram aí nessas produções de desenho. Muito bem. A quarta questão. Na sua opinião, qual será a idade aproximada de Zé Beethoven? Encontre expressões no texto que comprovem a sua opinião. Vocês acham que Zé Beethoven ele tinha quantos anos? Pelas expressões do texto, dá a entender, né, que se refere a um adolescente, entre 12 ou no máximo 18 anos. E algumas expressões que a gente vê lá no texto que comprovam isso aí é quando ele diz: tchau, mãe, tô indo lá na praça tocar um pouco. E quando Nhô Mozart diz assim, ó: bravo, meu jovem, estou admirado de ver um garoto da sua idade tocando violino. Então dá a entender pra gente que ele era muito jovem, não é? Muito bem, vocês colocam isso aí. Na quinta questão, quais foram as ideias, os desejos e os planos trocados pelos personagens do texto? Vamos ver lá. Nhô Mozart, ajudar as pessoas. Coloquem aí, escrevam aí. Ajudar as pessoas. Ter sossego para ler e se apresentar musicalmente com sua recém-criada dupla. Letra B, Zé Beethoven. Formar uma dupla musical com Nhô Mozart. Colocaram isso aí? Muito bem. Dona Elvira ser acordada por uma serenata. As respostas não precisam estar completamente iguais, mas elas têm que seguir essa mesma lógica que eu estou apresentando aqui, tá bom? A sexta questão. Avalie o texto, se ele está organizado, e assinale qual o tipo de discurso presente. É um discurso direto ou um discurso indireto? Percebemos aí que é um discurso direto. Por quê? Porque ele não há presença de narrador mediando a fala dos personagens. Então, se não há esse narrador, quer dizer que é um discurso direto, né? Se houvesse um narrador ali mediando a fala dos personagens, aí sim seria um texto indireto, né? Um discurso indireto. Mas como não há presença de narrador mediando a fala, os personagens expressam suas opiniões e pensamentos, então é um discurso direto.